O tema da nossa aula de hoje é muito controverso, tá? Mas não menos interessante, tá? É a origem da vida. Então, essa nossa aula de hoje é a respeito de como pode ter sido a origem da vida e dos primeiros seres vivos. Tá? Bom, a ideia não é gerar discussão, tá? É só tentar estabelecer bases, primeiro para iluminar as nossas dúvidas e também para dar suporte para o vestibular, porque é um tema muito cobrado nas provas dos mais variados vestibulares, certo? Bem, e obviamente, como não existe prova a respeito de nada, tá, esse estudo só pode ser baseado em teorias, em hipóteses. Tá? Bom, e essa primeira que eu vou apresentar para vocês, a teoria da abiogênese da geração espontânea, certamente não foi, né, a primeira hipótese a se acreditar. Tá? Assim, com predominância ao longo do tempo, as pessoas sempre tenderam a acreditar, tá, no que a gente chama de criacionismo, que uma entidade superior, um Deus, né, teria criado a vida, criado os seres vivos, e se mantém assim ao longo do tempo. Tá? Só que tem um detalhe interessante, algumas pessoas que não concordavam com isso, antigamente, tá, não tinham muitas opções, então eles não tinham no que acreditar, então acabavam acreditando no que via, e o que a gente vê e não tem rigor científico, às vezes é meio perigoso. A gente vê, né, na atualidade, coisas que estão acontecendo desse nível. Então, a teoria da biogênese ou geração espontânea era uma alternativa para indivíduos que não eram ignorantes totalmente. Eles só não tinham a base científica que a gente tem hoje, mas eles não acreditavam no criacionismo e eles tentavam buscar algo diferente para responder a respeito da origem da vida, a pergunta sobre a origem da vida. Então, o que era a teoria da biogênese, ou geração espontânea de seres vivos? É isso mesmo, é o que o nome sugere, que a vida poderia surgir a partir de matéria inanimada. Coisas não vivas, né? Poderiam, né, se transformar e dar origem a seres vivos. E volta a dizer, né, quem pregava essa tese eram os cientistas da época, inclusive o Aristóteles era adepto da teoria da biogênese. E à medida que as pessoas iam vendo e tirando conclusões precipitadas, eles iam estabelecendo as formas, né, manuais para se produzir alguns seres vivos. Inclusive um holandês chamado Van Helmont, ele tinha fórmula para poder produzir ratos. A partir de uma camisa suja de suor, muito suor, grãos de trigo num quarto escuro, é batata. Dali a pouquinho você volta lá e tem um monte de ratos. Hoje a gente sabe como é que isso acontece. Essa camisa suja atraía os ratos, tá? E a presença deles era fortalecida pelo alimento trigo, tá? E aí eles ficavam lá por algum tempo, reproduzia e os filhotes eram só consequência. Tá? Bom, outra forma de se pensar era a respeito da carne que apodrecia. A carne e outros alimentos que apodrecia, e depois de um certo tempo surgiam larvas, né, que eles acreditavam serem vermes, tá? E também moscas. Então era simples, a receita da mosca. Era carne podre, algum material em apodrecimento, dali a pouquinho, né, apareciam as moscas. E olha como é que isso é antigo. No Egito Antigo, diziam que a lama do Nilo era muito fértil e proporcionava, né, o surgimento de crocodilos, de sapos e cobras. Então, não era uma coisa simples assim, oh, olha direito, não, não havia rigor científico, tá? Não havia as escolas com essas matérias que hoje a gente tem que ensina a observação e tirar conclusões. E é claro, começaram a surgir também, né, os indivíduos que não acreditavam nisso. Cientistas, né, pessoas que faziam experimentos e que não acreditavam nisso e que tentavam mostrar, né, para os outros que eles estavam errados. Então, no século XVIII, por exemplo, surgiu um italiano, né, um padre italiano chamado Francesco Redi. Aí ele, quando ficou sabendo, né, da tese da origem das moscas a partir de carne podre, tá, ele se aprofundou, estudou, descobriu o ciclo de vida desses animais e tentou provar com experimentos que eles estavam errados, que mosca não surgia a partir de carne podre. Então hoje a gente sabe, né, conhecendo o ciclo das moscas, que as moscas, na realidade, se aproximam de material orgânico em apodrecimento, como a carne, para colocar os ovos.
como eles têm um ciclo, né, que tem a fase larval, esses ovos, quando eclodem, liberam uma larvinha que tem que comer. Então, nesse ambiente com alimento, essas larvinhas comem, né, e pode sofrer metamorfose se transformando em mosca. Então, ele tentou provar isso. Então, ele colocou, né, a carne num recipiente, né, e tapou, né, fechou, vedou o recipiente, não deixando entrar mosca. Então, depois de um certo tempo, essa carne estava podre, mas não houve entrada de mosca e, consequentemente, não apareceram os vermes e novas moscas. Então ele achou que isso fosse suficiente, tá? Mas era comum na época, né, se dizer que o princípio ativo da vida estava no ar. Então, uma matéria inorgânica, matéria inanimada em contato com o ar, poderia gerar seres vivos. Tá? Então, o Ed pensou um pouquinho mais e falou: peraí, deixa eu ver como é que eu vou provar isso. Então, ele usou o mesmo recipiente, colocou carne podre, só que ao invés de tapar, de fechar hermeticamente, ele colocou um gaze. Sabe essa estrutura que a gente usa em ferimento, que é uma telinha que deixa entrar o ar? Deixa entrar o ar, mas não deixa entrar as moscas. Então, sem as moscas entrando e colocando ovos na carne, não houve o surgimento de vermes, né? Que são as larvas, e muito menos de moscas, certo? Então, de certa forma, ele conseguiu comprovar que realmente, né, as moscas não surgiam, né, de carne podre, né? E ele, inclusive, na sua obra, ele lançou uma obra, um livro, né, dizendo que a vida só pode surgir a partir de uma outra vida pré-existente. Ok? Então, ele foi um dos caras que combateu de forma eficiente, de forma experimental, a teoria da abiogênese. Bom, só que nesse meio tempo aí, haviam inventado o microscópio, né? E o pessoal descobriu os micróbios. Descobriu que existiam micróbios, né? Olhando o microscópio, e para esses cientistas da época, eles jamais imaginavam que micróbios pudessem se reproduzir. E olhando ao microscópio, eles viam, por exemplo, que um caldo, que hoje a gente considera um meio de cultura, era o ambiente ideal para se transformar, tá, em micróbios. Então era isso, caldos nutritivos se transformavam em micróbio. Então, novamente, a teoria da biogênese ganhou força. Então, esse experimento que o Red fez não conseguia combater esse pensamento. Tá? E aí, né, para poder combater essa tese, surgiu o Pasteur, Louis Pasteur, um cara muito importante para a ciência e que fez um experimento que derrubou definitivamente a ideia da geração espontânea ou tese da biogênese. Então, o que ele fez? Ele pegou, né, um recipiente, tá, um balão, né, de vidro, desses que se usa em laboratório, colocou um caldo nutritivo, tá? E na cabeça dele ele já imaginava que esse caldo nutritivo, contaminado com micróbios que existem no ar, funcionava como um ambiente fértil para eles proliferarem. Mas ele dizia isso e só o discurso não era convincente. Então o que ele fez? Falou: vou ter que provar. Vou ter que mostrar na prática que isso não acontece, tá? Então, ele pegou esse recipiente, colocou o caldo nutritivo, né? E aí ele poderia simplesmente vedar, mas tinha aquela coisa do princípio ativo do ar. Então ele pensou e produziu um experimento em que ele colocou em cima desse balão um tubo fino de vidro. Então esse experimento, inclusive, ganhou, né, o nome, o apelido de pescoço de cisne. Esse balão, né, simulava o pescoço do cisne. Então essa parte aqui, olha, tá fininha, ele dobrou, usou um maçarico e dobrou, né? Aqueceu esse caldo nutritivo para poder esterilizar, matar todos os micróbios, né? E olha, tá, resultou nisso. Então, aqui, através desse tubo fino, tá, o ar podia entrar, quer dizer, entrava o princípio ativo da vida, tá? Só que os micróbios não proliferaram. E por que eles não proliferaram? Eles não proliferaram porque esse tubinho fino, quando essa água do caldo evaporou, ao se condensar, formou gotinhas, gotículas aqui nesse tubinho fino, né, parecendo um pescoço de cisne, e atuou como um filtro, não deixando os micróbios contaminarem esse caldo. Então ficou lá por um tempão, todo mundo foi para casa, né, e vários dias, e não houve surgimento de micro-organismos. Ele chamou o pessoal de novo, né, e falou: olha, agora vem cá, tá? Quebrou esse pescoço do cisne, e depois de 1 ou 2 dias, tá, o caldo nutritivo estava totalmente contaminado com micróbios. Tá? Então, esse experimento do Pasteur, além de lhe render, né, um bom dinheiro, porque esse desafio foi lançado pela Academia Científica Francesa. Então, na época, ele ganhou 3.000 francos, né,
por um experimento que realmente derrubasse a teoria da abiogênese. Mas essa não foi a única contribuição do Pasteur para a ciência, não. Quando você vê lá em alguns recipientes, como o do leite, escrito leite pasteurizado, alimentos pasteurizados, quem desenvolveu esse método foi o Pasteur, inclusive como extensão desse experimento. Então, no processo de pasteurização, você eleva a temperatura do líquido, né, como o leite, a uma temperatura muito alta, acima de 100 graus, rapidamente, e também resfria rapidamente. A tentativa aí é matar todos os micróbios, esterilizar o líquido, tá? E depois devidamente tapado. Então, pode ver, quando você abre o recipiente com leite, você tem que levar para a geladeira. Mas antes, enquanto ele permanece fechado, você não precisa levar para a geladeira. Então, depois que você abre, tá, a contaminação de micróbios que estavam no ar, e aí sim ele pode estragar. Mas antes disso, não. Tá? E o Pasteur também, né, contribuiu com várias pesquisas, né, a respeito de bactérias, né, que chegou a contribuir assim, né, para alguns medicamentos e principalmente procedimentos. Procedimento de esterilização, métodos de cirurgia com equipamento esterilizado. Então, foi um tremendo cientista, Louis Pasteur. Ok? Bom, mas gente, o Pasteur trouxe solução, mas também trouxe problema. O que ele fez? Ele derrubou a teoria da biogênese. Então, no meio científico, não havia mais como sustentar que um ser vivo poderia surgir a partir de matéria inanimada. Então, passou a imperar o quê? A teoria da biogênese. Ou seja, o que é a teoria da biogênese? É só um azinho de diferença, mas é uma diferença enorme. O é de negação. Então, a biogênese, ele prega que a vida pode surgir a partir de algo que não seja vivo. Mas a biogênese não, ó, tá? Gênese significa origem. Então, só pode haver a origem de um ser vivo a partir de um outro ser vivo. Então, tudo bem. A gente poderia ter terminado aí, mas é claro, alguém começou a perguntar: se a vida surge a partir apenas de um outro ser vivo, como é que surgiu o primeiro ser vivo? Bom, então existem várias teses, inclusive teses anteriores à teoria da biogênese. Então vamos dar uma olhadinha em cada uma delas, tá certo? E como eu disse, tá, o mérito aqui não é discutir, tá? Não é gerar polêmica. Então, como é que surgiram os primeiros seres vivos? Como a gente já comentou anteriormente, inclusive hoje, a tese mais aceita mundialmente é do criacionismo. A vida criada por um ser superior, por um Deus, uma entidade que realiza milagres. Tudo bem, sem entrar, né, no mérito da discussão, só que aqui também existem falhas. E que falha é essa? Bom, se Deus criou a vida, é porque ele é uma forma de vida, ele é um ser vivo, tá? Então, quem criou Deus? Não vamos discutir, mas é uma falha que a ciência aponta, ok? Bom, uma outra tese a ser considerada é a tese da panspermia. Essa tese da panspermia, ela é falha no seguinte sentido. Ela prega que a vida veio de outro planeta para a Terra. Então, que ela deve ter sido criada em outro ponto do universo e a bordo de um desses corpos aí, um meteoro, um cometa, chegou até a Terra. Então, nós temos dois problemas a serem resolvidos. Primeiro, ele não dá solução para a pergunta como é que a vida surgiu. Aí sim só responde a questão de como a vida surgiu na Terra. Tá? Segundo, bom, quando se fala que a vida veio de outro planeta para cá, não é uma alusão a marcianos, a formas humanoides que chegaram aqui em nave espacial, não. Seriam micróbios que se formaram em outro local do universo, né? E acabaram chegando aqui, ainda em forma de micróbios. Bom, é difícil pensar numa viagem que eles tenham feito a bordo de um desses corpos aí. Meteoro, cometa, né? Você tem temperaturas baixíssimas, tá? Ausência de alimento, condições extremamente, assim, difíceis de serem suportadas mesmo por um micróbio. Tá? Sem contar que esse corpo não aterrissou na Terra suavemente. Deve ter colidido e deve ter produzido temperaturas muito, 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 muito altas. Tá? Bom, a gente poderia até dizer que indivíduos como as arqueobactérias poderiam suportar isso. Então, essa tese era totalmente refutada, mas quando descobriram a existência de um tipo de organismo procariante que a gente chama de arqueobactéria, talvez elas pudessem ter feito essa viagem, certo? Mas assim, ainda hoje, ela é vista com certo ceticismo.
Tá? Bom, então criacionismo, panspermia não são as únicas teses. Existem várias teses. O que a gente está falando aqui são as principais, ok? E sob o ponto de vista científico, gente, a tese que ganhou mais crédito, ela começou a ser elaborada lá na década de 1920, por um cientista russo, né, um geólogo russo chamado Alexander Ivanovich Oparin. Por isso que a gente chama de teoria de Oparin, ou evolução dos sistemas químicos. Tá? Então, segundo essa teoria, a vida deve ter se formado aqui na Terra mesmo. E ele considerou as prováveis condições, né, o provável panorama da Terra há cerca de 4 bilhões de anos atrás. Então, nas condições dessa Terra primitiva, as substâncias químicas que haviam na atmosfera acabaram reagindo e produzindo as primeiras moléculas orgânicas, moléculas de alimento. E essas moléculas acabaram se tornando cada vez mais complexas, se agregando e acabando por dar origem às primeiras formas de vida. Tá? Bom, e de acordo com essa tese do Oparin, né, a Terra, principalmente a atmosfera da Terra, há quase 4 bilhões de anos atrás, era um pouco diferente da atmosfera de hoje, principalmente na composição. Tá? Então, essa atmosfera primitiva era composta por metano, amônia, hidrogênio e vapor d'água. Então, a gente não pode esquecer que, nesse momento, a Terra recém-formada ela estava se resfriando. Então, as temperaturas eram muito altas. E outra coisa importante, essa água aqui na Terra, é provável que ela tenha vindo, tá, em forma de gelo, nos corpos de cometas ou algum meteoro gelado. Bom, a gente sabe que essas substâncias aqui não são exatamente as substâncias mais reativas que existem, né? Mas as condições físicas da atmosfera devem ter funcionado como catalisador. Então, nessa época, a Terra era muito quente, a temperatura era muito maior, a temperatura média era muito maior do que a que existe hoje. Bom, a atmosfera era diferente, tá? A composição era diferente, não havia, por exemplo, ozônio. E a gente sabe que o ozônio funciona como um filtro, retém a maior parte da radiação ultravioleta que vem do Sol. Tá? Então juntava esse calor todo, tá? Esses raios ultravioleta e as descargas elétricas. Por que descargas elétricas? Porque quando você junta essa água, tá? E esse calor, você vai ter água em forma de vapor. Essa água em forma de vapor acaba subindo, em regiões mais frias da atmosfera, ela condensa e vira líquido, formando as nuvens. Então, essas nuvens pesadas, elas caem em forma de chuva. Tá? E quando elas caíam, a temperatura alta já fazia essa água líquida da chuva evaporar novamente e subir. Então você tinha um ciclo da chuva, né, da água muito intenso, muito rápido, tá? E tempestades constantes. O tempo todo aquele chuvaréu e muitas descargas elétricas. Tá? Então tudo isso tornava a atmosfera uma panela de pressão. Então, essas condições induziram e estimularam as reações entre essas substâncias, e daí deve ter surgido, né, as primeiras moléculas orgânicas, tá? Como os aminoácidos, moléculas simples, né? Pode ter sido açúcar, aminoácido, pode ter surgido também as bases nitrogenadas, tá? Mas o maior foco dessa tese tem a ver com os aminoácidos. Então, esses aminoácidos formaram suspensos na atmosfera e a chuva acabou trazendo para a superfície. Com o passar do tempo, né, a Terra foi resfriando, as rochas foram resfriando e uma parte dessa água começou a se acumular, né, formando os mares. Tá? Então, esses aminoácidos acabaram sendo trazidos e acumulando aqui. Tá? Bom, esses aminoácidos, em contato com as rochas quentes, acabaram virando proteínas. Então, é provável que nesse ambiente houvesse uma quantidade muito grande de proteínas. Claro que outras moléculas orgânicas também. Então, os cientistas supõem que esse mar primitivo estava lotado de moléculas orgânicas, lotadas de alimento. Tá? E é claro, essas moléculas elas foram se agregando e os cientistas supõem que depois de um certo tempo, tá, houve um agregado de moléculas orgânicas onde predominava a proteína, que os cientistas chamaram de coacervados. Cuidado para não confundir, o coacervado ainda não é o primeiro ser vivo. Seria algo parecido com um corpinho gelatinoso que tivesse proporcionado condições para surgir uma célula primitiva.
Então pense em algo como se fosse uma gotinha de gelatina muito pequena, tá? Mas envolvido por uma película d'água, né? Aquela tensão superficial da água que proporciona uma película, acabou isolando e lá dentro começaram a acontecer reações que não aconteciam do lado de fora. Começaram a aparecer substâncias que não existiam do lado de fora. Então essas substâncias, com o passar de muito tempo, né, acabaram gerando componentes, moléculas, né, que foram fundamentais, como provavelmente o RNA. Tá? Então, essas moléculas novas, talvez como o RNA, pode ter proporcionado uma certa individualidade e independência para essa estrutura, e daí deve ter surgido, tá, uma célulazinha primitiva. Bota primitivo nisso. Bota alguma coisa simples nisso. Tá? Talvez essa forma primitiva não fosse nem como as bactérias de hoje. Talvez não, com certeza. Certo? Então, essa é a tese que foi propagada pelo Opari, mas que foi sustentada por outros cientistas. Tá? Então, gente, olha, tá? Essa é a condição primitiva da Terra e essa composição da atmosfera ela é muito cobrada no vestibular, então não se esqueçam desses detalhes. Tá? Essas condições físicas, é tão provável que isso tenha durado assim, muitos e muitos e muitos bilhões de anos. Isso não aconteceu de uma hora para outra, tá certo? Bom, mas essa tese, vocês vão de convir comigo, que parece muito fantasiosa, excessivamente fantasiosa, né? Bom, mas na década de 50, tá, cientistas que acreditavam nessa teoria fizeram um experimento para comprovar que isso pode ter acontecido. Então, um cientista chamado Stanley Miller e o seu orientador chamado Harold Urey, tá, eles criaram um dispositivo que pôde provar não que isso aconteceu, mas que pode ter acontecido. Então, esse foi o dispositivo. Tá? Então, olha só, aqui a gente tem um balão com água, né? Ó, tá? Essa água fervendo, ó, calor do fogo, fervendo a água, o vapor subindo e aumentando a temperatura aqui. Então, nessa região, foi introduzido também hidrogênio molecular, né? Metano e amônia para se juntar a essa água. E nesse balão aqui, nesse vapor todo, olha, tá? Colocaram eletrodos e produziram descargas elétricas para poder simular as descargas elétricas da atmosfera primitiva, certo? Bom, e aqui embaixo, olha, tá? Colocaram um condensador para que esse vapor se transformasse em líquido. E foi isso que aconteceu. Então, depois de um certo tempo, perceberam que esse vapor que se condensava e virava líquido se depositava aqui embaixo, olha. Tá? E depois de um certo tempo, essa aguinha começou a ficar com um aspecto meio estranho, um pouquinho escuro. Foram analisar e estava lotado de aminoácidos. Tá? Então, se as condições primitivas da Terra fossem realmente essas, isso foi perfeitamente possível. Tá? E a questão dos aminoácidos virando proteínas, um outro cientista na mesma década, né, chamado Sidney Fox, ele fez o experimento. Pegou os aminoácidos em ambiente úmido, colocou em contato com cerâmica quente para poder simular, né, as rochas aquecidas da época, né, e realmente houve a produção de proteínas. Tá? Então, esses experimentos não comprovam que isso aconteceu. Tá? Simplesmente provam que isso pode ter acontecido. Ok? Bem, e uma outra dúvida que até hoje paira na cabeça dos cientistas é: e essa primeira forma de vida, como é que ela era? Ela produzia seu próprio alimento? Ela não produzia seu próprio alimento? Então, acompanhando uma lógica linear, você haveria de pensar que essa primeira forma de vida seria autótrofa. Porque, pensa bem, o indivíduo vem pela primeira vez em um local onde não tem outro ser vivo, não tem o que comer. Então ele só poderia sobreviver se ele fosse autótrofo, se ele conseguisse produzir seu próprio alimento. Então, nessa linha, né, todo mundo pensaria que a primeira forma de vida seria autótrofa. Mas depois os cientistas começaram a imaginar que essa primeira forma de vida era muito simples. E o único processo de autotrofismo para produzir alimento que se conhecia era a fotossíntese. E a gente sabe que para fazer fotossíntese você tem que ter um equipamento sofisticado, você tem que ter um equipamento celular complexo. E é provável que essa primeira forma de vida, esse primeiro ser vivo, não tivesse um equipamento fotossintetizante. Então, os cientistas chegaram à conclusão,
né, que na realidade essa primeira forma de vida era um ser heterótrofo. E aí surge a dúvida, se era heterótrofo, como é que ele sobrevivia? Então, o que sustenta essa teoria, a gente chama de os eventos, né, que foram obtidos para sustentar essa teoria, constitui o que a gente chama de hipótese heterotrófica. Então, segundo os cientistas que defendem essa tese, esse primeiro ser vivo, claro que era muito simples, né, unicelular, ele era heterótrofo e fermentador. Tá? E peraí, mas ainda não resolveu o problema. De onde que ele tirava alimento? Então a gente não pode esquecer que antes de aparecer os primeiros seres vivos, primeiro surgiu o alimento, surgiu a matéria orgânica. E que aquele mar onde provavelmente os seres vivos surgiram estava lotado de matéria orgânica. Os cientistas, inclusive, deram um nome criativo, né? Sopão pré-biótico. Então é provável que esses primeiros seres vivos surgiram num sopão, o mar impregnado de matéria orgânica, de alimento. E a gente não pode esquecer de um detalhe. Uma coisa é como você obtém o alimento. A outra coisa é como você transforma esse alimento em energia. Tá? Então eles eram heterótrofos, eles comiam esse alimento que estava suspenso nesse sopão, mas como é que eles transformavam esse alimento em energia? Então, como não havia oxigênio na atmosfera da época, e eles eram muito simples, se chegou à conclusão que eles eram fermentadores. Então, a fermentação é um processo que até hoje muitos seres vivos usam para quebrar o alimento e produzir energia. Tá? Então, a respeito desses primeiros seres vivos, de acordo com essa tese, eles eram fermentadores, né? Heterótrofos fermentadores. E é provável que essa primeira forma, né? A primeira variação de fermentação liberasse CO2, como a fermentação alcoólica faz hoje. Tá? Então, com o passar do tempo, eles foram liberando muito CO2 através dessa fermentação, e esse CO2 foi se incorporando à atmosfera, foi mudando a composição da atmosfera. Então, o CO2 não havia, vocês viram, não havia CO2 naquela atmosfera primitiva. Tá? Mas durante quase 1 bilhão de anos, esses primeiros seres vivos foram produzindo CO2 e impregnaram a atmosfera de CO2. E nesse tempo todo, é claro, eles foram diversificando. Eles conseguiram, uma das coisas que eles conseguiram, né, para caracterizar uma célula, a primeira célula, é capacidade reprodutiva. Então eles faziam clones de si mesmo. Mas é claro, tá? Eles nem sempre faziam a clonagem perfeita. Então sempre aparecia um indivíduozinho diferente. Então isso gerou diversidade. E depois de cerca de 1 bilhão de anos, deve ter aparecido os primeiros seres vivos fotossintetizantes. Então, nesse tempo todo, primeiro, né, eles desenvolveram equipamento para fazer fotossíntese. E segundo, a fermentação, dos primeiros seres gerou CO2, que é matéria-prima para fotossíntese. Então, quase 1 bilhão de anos depois, segundo essa teoria, né, que surgiram as primeiras formas de vida, é que foram aparecer os primeiros fotossintetizantes. E já chegaram também impactando. Porque, primeiro, olha, isso é autotrofismo. Eles vieram reforçar aquele suprimento de alimento, né, do sopão pré-biótico que já deveria estar acabando. Então, além de produzir alimento, a gente sabe que a fotossíntese também gera oxigênio. Então, novamente, o ambiente foi modificado. Eles passaram a colocar na atmosfera, tá, o gás oxigênio que também não havia. Os cientistas acham que não foi imediatamente, né, ao início, né, da atividade fotossintética, que a atmosfera foi impregnada de oxigênio molecular. Porque nessa época não haviam os óxidos. Então, você não tinha óxido de óxido daquilo, na realidade tinha os íons metálicos. Então, os cientistas acham que por mais de 1 bilhão de anos, esse oxigênio produzido na fotossíntese foi consumido pelos íons metálicos para se converterem em íons. Então, só depois que esses íons se transformaram em óxidos, né, é que começou a sobrar oxigênio e esse oxigênio começou, né, a se acumular na atmosfera. Bom, esse oxigênio que se acumulou na atmosfera, ele revolucionou para o bem e para o mal. Porque vocês sabem, o oxigênio, a atividade oxidativa dele é terrível, né? Então, esses seres não estavam acostumados com o oxigênio. Então, é provável que grande parte dos seres vivos que existiam na época desapareceram quando o oxigênio começou a se acumular na atmosfera. Até hoje a gente sabe que existem seres vivos, né, como a bactéria do tétano, que não suportam oxigênio.
Tá? Então, muitos desses seres existiam na época e o contato com o oxigênio deve tê-los matado. Tá? Mas, por outro lado, com essa evolução toda, né, a diversidade acabou se sobrepondo. Então, é provável que muitos indivíduos acabaram usando esse oxigênio até como uma forma de evitar que ele causasse danos interiores. E alguns desses seres provavelmente começaram a usar o oxigênio para produzir energia. Então, surgiram os primeiros indivíduos aeróbios, com capacidade, tá, para usar o oxigênio, quebrar o alimento e produzir energia de uma forma mais eficiente. Tá? É claro, os fermentadores continuaram a existir, os fotossintetizantes continuaram a existir, tá? Inclusive fotossintetizantes e fermentadores. Só que agora ó, apareceu uma novidade. Indivíduos, né, célulazinhas capazes de usar o oxigênio para produzir energia. E a gente sabe que a produção de energia, né, de forma aeróbia, ela é muito mais eficiente. Então, com muito mais energia, isso pode ter turbinado a evolução. Então, esses seres vivos foram se diversificando, né? E a evolução foi se tornando mais rápida. Então, algumas dessas células foram crescendo mais que as outras, e aí a coisa foi andando evolutivamente, né? Provavelmente a membrana externa pode ter se vaginado, gerando membranas internas, como as organelas de hoje, o núcleo, tá? E aí, depois de um certo tempo, é provável que tenha acontecido, tá? Algo que hoje, tá? É suportado pela teoria da endossimbiose. Então, existe uma tese, uma teoria chamada endossimbiose, que prega que os seres eucariontes, porque até então, até nesse momento, não haviam seres eucariontes. Eram todos procariontes, bem próximo das bactérias e cianobactérias que a gente conhece hoje, certo? Então, com essa mudança aqui, olha, tá? Surgiram indivíduos autótrofos e heterótrofos, né? E através da endossimbiose, tá? Alguns organismos, né, acabaram se fundindo, se tornando simbiontes. Isso deve ter gerado, tá, as células eucariontes. Então, essa teoria da endossimbiose, ela prega que mitocôndrias e cloroplastos nem sempre foram organelas, que já foram organismos, indivíduos independentes, em que, em algum momento da história evolutiva, né, se associaram com algumas células e, consequentemente, acabaram se convertendo em organelas. Tá? E depois, né, que surgiu a célula eucariontes, autótrofa e heterótrofa, tá? Depois de um certo tempo surgiram também os pluricelulares, certo? Bom, uma história que não é muito fantasiosa, né? Dá até para a gente acreditar, porque ela é embasada por uma certa lógica, certo? Então, a primeira hipótese a ser aceita cientificamente na realidade foi a hipótese heterotrófica. Bom, só que de verdade mesmo, muitos cientistas não haviam esquecido a hipótese autotrófica. Então, havia algumas impossibilidades, principalmente a questão da complexidade. Mas aí, descobriram, né, no fundo do mar, algo que voltou a reforçar essa hipótese autotrófica. Seres vivos muito simples, tá, que conseguia produzir seu próprio alimento, né, mesmo sem fazer fotossíntese. Então, indivíduos capazes de oxidar minerais, substâncias simples, né, e gerar alimento a partir da oxidação de minerais como ferro, enxofre. Tá? Então, com essa descoberta, essa hipótese voltou a ser ventilada com muita força. Então, hoje, inclusive, uma ala muito importante da ciência acredita que os primeiros seres vivos surgiram, na realidade, no fundo do mar, tá? Em fumarolas, né? Hoje ainda existem, né? E ali, né, oxidando células simples, né? Oxidando minerais, conseguiram produzir seu próprio alimento. Tá? Então, essa tese, a sequência dela, não difere muito da hipótese heterotrófica, exceto no início. Então, esses primeiros seres vivos eram simples também unicelulares, só que eram autótrofos quimiosintetizantes. Então, quem faz fotossíntese produz alimento usando como fonte de energia luz, foto. Tá? Mas esses seres vivos que ainda hoje existem, tá? Eles obtinham energia de reações químicas. Tá? Então, oxidavam
substância inorgânica, né, como ferro, esses minerais, né, tiravam energia para poder fabricar seu alimento. E esse alimento era transformado em energia através de fermentação. Então, essa é a principal diferença. Então, esse indivíduo, né, produzia seu próprio alimento, mas também era fermentador e liberava CO2. Tá? E aqui, ó, a gente adquire uma trajetória, tá, muito semelhante da hipótese heterotrófica. Então, né, com esse CO2 e um tempão enorme, deve ter surgido depois indivíduos também autótrofos, mas fotossintetizantes. E aí sim, ó, com a fotossíntese, o oxigênio começou a aparecer na atmosfera. Então, depois que os minerais, né, que os íons metálicos consumiram oxigênio, começou a sobrar, ele começou a se acumular na atmosfera, gente, tá? E aí surgiram os seres aeróbios. Então, através da endossimbiose, né, alguns desses seres aeróbios, né, e alguns desses seres fotossintetizantes acabaram dentro de uma célula maior, também procarionte, se juntando, se convertendo em organela e dando origem às células eucariontes atuais, ou próximas do que a gente vê hoje. E depois de um certo tempo, os seres pluricelulares, certo? Então, hoje é muito forte também essa corrente, tá, acerca da hipótese autotrófica. E toda vez que a gente aborda esse assunto, tá, a gente não pode deixar de frisar a hipótese da endossimbiose. Então, ela prega, tá? Ela foi aventada lá já ainda no início do século XX. Mas na década de 1960, uma cientista chamada Lynn Margulis, tá? Ela produziu um estudo e a maior força dessa hipótese mesmo surgiu com ela. Tá? Hoje existem cientistas que já fizeram outros estudos tal, e aumentou a concordância. Tá? Então, essa hipótese prega que mitocôndrias e cloroplastos já foram micróbios com vida independente, que se associaram a uma dessas células chamada de protocariotos, né? Quer dizer, os primitivos que antecederam a célula eucarionte e acabaram se convertendo em organela. Então, a ideia é essa, ó. Havia esse indivíduo inicial aqui, que ainda não era a célula, né, eucarionte que a gente conhece. Mas provavelmente, invaginações da membrana acabaram originando algumas organelas internas, talvez até o núcleo. Tá? E a gente não pode esquecer que nesse ambiente já haviam aqueles indivíduos aeróbios, provavelmente muito parecido com as bactérias aeróbias, tá, que habitam hoje ainda os nossos ambientes. Tá? Então, essas células grandonas aqui, elas viviam com fome. Provavelmente era usual elas fagocitarem, endocitarem micro-organismos menores que elas. Tá? Então, ia lá, endocitava, fagocitava e era o jantar. Mas pode ser que uma dessas bactérias aeróbias, ou ancestral da bactéria aeróbia, tenha sobrevivido aqui dentro. Tá? Então, capaz de usar o oxigênio para produzir energia, isso acabou sendo vantajoso. Tá? Para os dois lados, porque essa bactéria aeróbia, ela, aqui dentro ela tinha proteção e tinha alimento em abundância. Tá? E para essa célula que endocitou essa bactéria, ela consumia o oxigênio que poderia ser danoso aqui dentro. Tá? E liberava uma quantidade muito maior de energia. Então, eles acabaram estabelecendo um mutualismo, uma associação vantajosa para os dois lados. Tá? E depois, algo que poderia ser uma cianobactéria de hoje, uma ancestral da cianobactéria, uma bactéria fotossintetizante, passou pelo mesmo caminho. Tá? Foi endocitado, foi fagocitado e sobreviveu. E talvez aproveitando o CO2 liberado pela bactéria aeróbia, que acabou se convertendo em mitocôndria, tá? Passou a fazer fotossíntese dentro dessa célula. Tá? Então, essas, né, bactérias e cianobactérias, respectivamente, acabarão se convertendo em organelas. Então, uma dessas células grandonas que tenha, né, feito a relação, estabelecida a relação com os dois tipos de organismo, pode ser ancestral das células vegetais. Que a célula vegetal tem, ó, o cloroplasto e a mitocôndria. E uma dessas células que só endocitou a bactéria aeróbia e só desenvolveu a mitocôndria pode ter sido ancestral, né, das células animais, certo? Então, essa é a tese da endossimbiose. A mitocôndria pode ter sido uma bactéria aeróbia e o cloroplasto pode ter sido uma cianobactéria, que se associaram com uma célula, né, se convertendo em organelas e contribuindo para o surgimento das células eucariontes que a gente tem hoje. Ok?
E tem algumas características da mitocôndria, tá, que dão suporte para essa tese, que funciona inclusive como evidência. Então, as mitocôndrias, elas têm DNA próprio. E não é um DNA qualquer, é um DNA circular como o de uma bactéria. Bom, a, a parte interna da mitocôndria tem dobras que lembram muito uma bactéria aeróbia. Bom, e ainda hoje, dentro da célula, a mitocôndria se comporta de certa forma como um micróbio. Ela se reproduz dentro da célula. Ela se divide, ela faz divisão binária, mitose, tá como se fosse uma bactéria. Então, ela tem, além de DNA próprio, RNA próprio e ribossomos próprios. Então, ela consegue produzir uma grande quantidade de proteínas que ela usa. Então, ela ainda é relativamente independente da célula e do núcleo celular. Tá? Então, isso aqui, né, reforça essa tese. Tá? E o mesmo acontece com o cloroplasto. Ele tem esse mesmo tipo de comportamento, então ele ainda se assemelha, tá, a uma cianobactéria, mesmo vivendo dentro da célula. Tá? Inclusive, esse DNA da mitocôndria é algo muito interessante, tá? Porque ele não interfere só na atividade da mitocôndria de forma pontual. Esse DNA interfere também nas nossas atividades. Inclusive, alguns genes que tem na mitocôndria, né? Que quando são defeituosos, pode trazer doenças para nós. Tá? E um detalhe interessante: tudo relacionado à mitocôndria você herda exclusivamente da mãe. Então a gente fala que a mitocôndria é uma herança exclusivamente materna. Quando você vai analisar o DNA mitocondrial, você está realizando, na realidade, a análise do DNA que vem da sua mãe e não do pai. Se você quiser, né, ver o DNA mitocondrial para encontrar o pai, tá, para resolver problema de paternidade duvidosa, você não vai conseguir, porque só vem da sua mãe. É aquela coisa que só a sua mãe pode te dar. Então, os cromossomos, o DNA que tem no núcleo, tá, metade vem do pai e metade vem da mãe. Tá? Mas o DNA mitocondrial, incluindo os seus genes e a própria mitocôndria, é uma herança exclusivamente materna. Tá? Não se esqueçam, porque é um assunto muito, muito, muito cobrado nos vestibulares ultimamente. Tá certo, pessoal? Então, acho que dá para a gente elucidar um pouquinho as nossas dúvidas, ok?